noite! Sejam bem-vindos ao nosso último vídeo desse workshop, mas não o último vídeo sobre conteúdo. A gente ainda vai continuar falando sobre casamentos de A a Z, que é, lógico, a minha paixão. Meu nome é Tainá, para quem não assistiu, para quem é o primeiro vídeo. Eu sou uma apaixonada por esse mundo de casamentos, sou psicóloga e lancei a mentoria, que é uma mentoria inovadora do casamento de A a Z. Tem o propósito de você realizar o seu casamento dentro do seu orçamento, sem começar a vida a dois no vermelho e realizando o seu sonho e o sonho do seu noivo ou da sua noiva, que seja a cara do casal. Que coisa melhor do que isso? Vamos recapitular? Primeiro dia, de novo, papel e caneta na mão, gente. A gente tem uma plataforma para fazer depois do casamento de A a Z, mas vamos no papel e caneta na mão? Ou celular, né? Tive essa ideia agora. Primeiro dia a gente falou por que a gente vai se casar. Vocês fizeram um exercício? Do pegar foto, de lembrar os momentos, etc. No segundo dia a gente falou sobre como começar a planejar o casamento. No terceiro a gente falou sobre ansiedade e noivo, ó, que andam juntas completamente. No outro vídeo a gente falou sobre começar a definir o seu casamento. Tainá, qual é a diferença entre começar a organizar e começar a definir? Bom, quando a gente fala em começar a organizar, lembra que eu falei do estilo, lista de convidados, se os pais vão ajudar ou não? Isso aqui você começa a imaginar o seu casamento, imaginar o que você quer ter, é mais um brainstorm, né? Você joga as ideias ali e começa a pensar no seu casamento e começa a organizar dessa forma. Depois você começa a definir e aí você começa a priorizar para depois poder rever essa prioridade, tá? O que precisa mesmo ter ou não no casamento. E isso pode mudar e aí eu já trouxe o orçamento para essa definição, porque aí vai interferir mais, tá? E hoje a gente vai falar, gente, sobre a importância de ter do nosso lado alguém para falar sobre o nosso casamento. Eu tenho algumas mentoradas que quando eu falo isso, elas falam, nossa, já me identifiquei. Que o casamento, ele é nosso. Já falei isso tantas vezes, né? O casamento, ele é nosso. Então chega uma hora que ninguém mais quer falar sobre aquilo com você. E às vezes você contrata um serviço ou, enfim, você acha que você tem uma pessoa para poder conversar com você e no fundo aquela pessoa já não tem mais tanto interesse, porque são tantos detalhes pra gente definir o casamento. De novo, não importa o tamanho do seu casamento. Você vai ter toda aquela lista, todo aquele protocolo, todo aquele checklist. Claro, um ou outro detalhe pode mudar de um casamento para o outro, mas o casamento em si, mesmo que seja na casa dos seus pais, ele vai precisar de uma organização, de um buffet, de uma cerimonialista no dia, pelo menos, para ajudar, da celebração, enfim. Então chega um momento, e aí eu falo por experiência própria, que nem as minhas madrinhas aguentavam mais falar de casamento comigo. Pensa só, você passa 1 ou 2 anos planejando o casamento. É o que você está vivendo. Aquele é o seu momento. Da mesma forma que às vezes eu me sinto deslocada, eu fui para casa dos meus pais em agosto agora, e minha irmã tem um filho, minha amiga tem 2 filhos e tá grávida, e as duas estavam conversando sobre bebê, e eu fiquei lá, né, assim, aquele conhecimento básico, né, e como é que bota pra dormir, se dorme a noite inteira, se não dorme, não era a minha realidade. Então não que eu tivesse ali de saco cheio, não era esse o ponto, mas eu não sabia nem o que falar, eu ficava mais perguntando até do que falando. E aí elas tinham uma troca de informações, né, bem legal entre as duas, então elas tinham com quem conversar. Só que chega um momento também que os pais também querem dar uma espairecida, ou seja, isso acontece em todas as fases da nossa vida. Lembra quando você estava no vestibular, que tudo que você sabia falar era matemática, português, história, revolução disso, daquilo outro? Você tinha aquele seu colega de classe que estava na mesma situação. Por que eles dividem entre humanas, exatas e biomédicas, né? Se eu não me engano. Humanas, exatas e... Ai, gente, é biologia, agora eu esqueci agora, mas eu sei que são 3 divisões. Por que eles fazem isso? Porque os assuntos são mais... você tem mais afinidade. Eu, por exemplo, fiz psicologia e eu estava na turma de biomédicas. Por quê? Eu tinha biologia e tinha história e eles acharam melhor me colocar nessa turma porque eu também estava em dúvida entre medicina, tá? E aí chegou no momento que eu tinha que ir para a área de humanas para falar sobre história, porque biologia eu já estava vendo na minha aula
normal. Então, quando você faz essa divisão, quando você faz essa segmentação, é por afinidade. Afinidade e momento de vida, sabe? Então, por exemplo, o que adianta você também falar muito sobre casamento com uma amiga sua que acabou de terminar o namoro, sabe? Que não tá vislumbrando um casamento. Você acaba falando, sabe? Mas ter essa empatia também faz parte. Eu tenho uma melhor amiga que na época ela tava num relacionamento super forte, super tranquilo, terminou no casamento, voltou e eu ficava sem graça de falar com ela. Não por ela, mas por mim, sabe? Eu acho que a gente tem que respeitar o tempo do outro também. Então, se você precisa de alguém para conversar, busque essa pessoa, tá? Porque isso vai fazer a diferença. Quando eu tô com as minhas mentoradas, eu passo dever de casa, igual eu tô fazendo aqui com vocês. Anotem, etc. Porque assim a gente vai criando um passo a passo e vai diminuindo esse estresse. Lembra que eu falei de arrumar um hobby, ter uma meditação, etc? O falar, ele ajuda muito. E quanto mais você fala, mais você se conhece. Puxando um pouco para a parte de psicologia, Freud tem uma teoria que ele fala da associação livre. Muita gente conhece Freud pela... O que tem minha mãe, né? Daquele filme Divã e tudo mais, que ele não falava, sentava de costas pro paciente, deita no divã. Mas porque quanto mais você fala, mais você tem associação livre, porque as respostas estão todas dentro de você. Na verdade, o que eu faço é te ajudar a encontrar essas respostas. Por isso que eu falo que é uma jornada também de autoconhecimento. É uma jornada de você entender o outro, de você se conhecer de fato, de ver o que é importante para você e você leva isso para a vida. Lembra lá no nosso primeiro vídeo de... qual é a primeira lembrança que você tem com o seu noivo, com a sua noiva, o motivo que fizeram vocês casar? A gente se ama, beleza, é o motivo padrão, mas vamos desdobrar no que a gente chama de causa raiz? Aí vem o lado RH também, algumas facetas que eu tô mostrando hoje. Quando a gente vem na causa raiz, a gente vai casar porque a gente se ama. Aí a gente vem, por que a gente se ama? A gente se ama porque a gente se dá bem. Por que a gente se dá bem? Porque temos interesse em comum. E aí você vai até chegar na causa raiz. Você sabe qual que é a minha causa raiz? O que me fez casar com meu marido? Eu já falei isso também. 2 coisas. Primeiro, quando o silêncio não incomoda. Gente, isso dá um livro. Quando o silêncio não incomoda. Ou um filme. Que é você estar no mesmo ambiente. Eu tô aqui, por exemplo, trabalhando, eu tenho feito muitos cursos, etc. Ele também tá ali e o silêncio não incomoda. Ou a gente tá dentro do carro, tá ouvindo uma música, viajando, e o silêncio é uma delícia. Não é aquela coisa que você fica assim, ai meu Deus, eu tenho que puxar um assunto, eu tenho que puxar um assunto. Até pras amizades, né? Às vezes a gente tá com uma pessoa que é tão desconfortável e às vezes quando é amigo mesmo ou quando tá confortável, a gente fica ali quieto na nossa, com os nossos pensamentos, faz um comentário ou outro. Gente, isso é libertador. Libertador. E olha que eu gosto de falar, hein? Então se imagina. E a outra coisa é viajar junto, que eu acho que é quando você conhece a pessoa. Por quê? Eu tive relacionamentos e depois eu percebi... Enfim, isso só com o tempo a gente vai percebendo. Mas eu tive um relacionamento que eu só viajava pra onde ele queria. Era tudo no tempo dele, nada era meu. E aí eu falava, vamos pra tal lugar? Não, a gente vai pra tal lugar. Mas vamos em tal data? Não, a gente vai em tal data. E aí eu comecei a perceber, aí um dos motivos de eu ter casado com meu marido, né? Lá a minha causa raiz, são 2 na verdade. Toda vez que a gente vai planejar uma viagem, na primeira viagem que a gente planejou, era isso. Vamos viajar? Vamos. Mas a gente não tem muito dinheiro, né? Não. Pra onde que a gente pode ir que é barato? Aí eu falei, olha, meu sonho é conhecer Buenos Aires, porque todos meus amigos já tinham conhecido Buenos Aires. Aí ele falou, eu nunca viajei pra fora do Brasil e todo mundo fala bem de Buenos Aires. Aí eu falei, vou pesquisar. Pesquisamos juntos, chegamos a uma conclusão. Eu sou pechincheira pra caramba, então consegui uma viagem bem bacana. E quando a gente viajou, gente, que delícia a companhia dele, sabe? E eu vi aquelas fotos de casais apaixonados, viajando, eu olhava e falava, nossa senhora, ficar 4, 5 dias com a mesma pessoa e etc. E aí, quando eu encontrei o Thiago, eu fui entender qual era o motivo disso, como que isso acontecia. Nossa, Tainá, que clichê, que coisa bababá. Não é, gente. Você pode até com os amigos ver isso, sabe? Eu já viajei, por exemplo, com 2 amigas para Porto de Galinhas
E foi gostoso igual, sabe? Assim, o silêncio não incomodava, a gente fazia os passeios, etc. Saíamos juntas. Gente, isso é muito bacana, isso faz toda a diferença. Porque você vê realmente se você tem essa afinidade. Porque pensa, do mesmo jeito que eu saí, né, do senso comum e trouxe pro primeiro vídeo, por que vocês estão se casando? Eu vou fazer um vídeo bônus pra vocês. Vou fazer um vídeo bônus pra vocês. Não saiam do grupo ainda não. Amanhã, sobre a vida de casado. Porque assim, muita gente me fala, eu já moro junto e etc. Gente, mas quando casa, gente, parece que o negócio fica sério. Já falei isso também. E aí eu vou falar sobre essa vida de casado, porque você conhece o outro. Gente, morar junto, imagina, num apartamento pequeno, né? Geralmente você começa a vida a dois assim, etc. Num apartamento pequeno. Imagina se incomoda ter o outro ali. Enfim, e saber respeitar os momentos. Eu, por exemplo, eu tenho uma TPM muito forte. E aí, o meu marido já sabe. Ou quando eu começo a chorar à toa, ou quando eu começo a brigar com ele, ou quando eu tô muito ansiosa, ele vai lá e me dá um chocolate, porque ele sabe que eu tô na TPM. Mas isso foi muito diálogo. Pra vocês terem noção, no nosso primeiro encontro eu virei pra ele e falei, olha, eu tenho uma tendência a sabotar o que tá dando certo. E aí eu virei pra ele e falei assim, eu gostei de você. Não deixe isso acontecer. A sinceridade, gente, é muito importante. Esse diálogo é muito importante. Às vezes ele virava pra mim e falava assim, você tá se sabotando. E às vezes era no trabalho, não era nem com ele. Mas olha a importância de ter com quem você conversar. Vamos voltar aqui pro casamento, né? Foi por isso que eu abri a mentoria, gente. Porque eu sou apaixonada pelo casamento, por esse mundo. E eu queria passar isso pras pessoas. E hoje eu li uma possível mentorada, a gente ainda não fechou, mas ela falando o que importa é o amor e a nossa vida de casar, nossa vida juntos, né, que eles ainda não são casados nem no papel, é uma delícia, é divertida, é leve. Gente, eu sorri porque é assim que eu me sinto, sabe? Hoje eu liguei pro meu marido no meio do dia para agradecer o apoio que ele tem me dado, que eu tô só gastando, só investindo, na verdade, né, em curso, texto, em estar aqui com vocês, e ele me apoia em tudo. Vocês lembram de agradecer? Isso é importante, sabe? Ou então, por exemplo, você tá... Amanhã, deixa que eu vou falar pra amanhã da vida de casada. Isso aí eu aprendi bastante, né? Imagina, eu fiquei 15 anos morando sozinha no Rio de Janeiro, 13, né? Porque eu conheci ele. E aí vem uma pessoa pra dentro da minha casa. Tem bastante coisa pra falar também, não é fácil não. Enfim, mas busquem alguém que esteja no mesmo momento de vocês, cuidado com as influências, busquem esse autoconhecimento, o que é importante para vocês, o sonho de vocês, porque, de novo, depois quem vai olhar para um mural assim, são vocês. Isso vai ficar para vocês, ok? Então, era para ser um vídeo mais curto hoje mesmo, mas para ter essa sacada, sabe? De respeitar aquela amiga que não quer falar sobre isso, uma madrinha que não tem tempo, mas fala que quer ajudar e você sabe que não tem tempo. Cuidado com as coisas que você quer fazer, porque às vezes é mais caro você fazer do que contratar alguém que sabe. Tem uma pessoa que fez encomenda comigo ontem. E aí falou, nossa, não, eu não quero fazer mais, já me estressei, já tentei, agora eu quero encomendar. Ok. Então cuidado com isso também, porque isso faz parte do processo ser um pouco mais leve. Eu vou deixar aqui o vídeo, depois desse aqui, de uma cliente minha, não foi nem mentorada, foi na época que eu só fazia artesanato, que eu fiz um kit pra ela, bem legal, e hoje eu fiz um mini vídeo sobre das fotos que ela me mandou. Semana que vem eu vou tentar falar um pouco mais sobre esse casamento. E pra vocês terem noção, eu sempre me interessei verdadeiramente pelas pessoas. Então, quando eu pergunto pra alguém, quando vinha uma cliente falar comigo, na época só do artesanato, eu quero encomendar caixinha pros padrinhos. Eu falava, como vocês se conheceram, qual que é o estilo do casamento, você já tem sua identidade visual? Eu participava do casamento inteiro para fazer um mini difusor para lembrancinha. Porque isso é importante. Que fornecedor, que parceiro faz isso? Gente, se vocês têm parceiro que faz isso, dá valor para essa pessoa, de verdade. Não que você tenha que não dar valor para as outras pessoas, mas se interessar verdadeiramente pelas pessoas é algo raríssimo hoje em dia. E na verdade eu gosto
das histórias. Eu gosto de saber da vida das pessoas e meu propósito na minha vida é ajudar as pessoas como eu puder, da forma que eu puder. E hoje o meu propósito é ajudar as noivas. Por quê, Tainá? Porque eu sou apaixonada pelo mundo dos casamentos, pelo mundo do casamento. Agora, e sabe o que é mais legal? Eu tive clientes que se casaram, depois viraram mães, encomendaram as coisas comigo, gente que de 5 anos atrás eu falo ainda. Então, eu crio esse relacionamento verdadeiro, sabe? Não é porque eu tô vendendo aquilo, não. Tem gente que vem pra mim e fala: oi, tudo bem? Você lembra de mim? Eu falo: claro que lembro, tô grávida, eu queria encomendar com você alguma coisa. Eu falo: nossa, que legal. Eu mando mensagem de vez em quando pra saber se tá bem, sabe? Então, isso é algo que pode acontecer ou não, tá? Não tem uma regra. Depende da afinidade, da empatia, do relacionamento. Eu já errei muito até chegar aqui pra poder ter essa autoridade pra falar sobre isso com vocês. E cada erro me levou a um aprendizado, tá? E às vezes a gente erra no nosso casamento, e aí eu vou falar mais da preparação. A gente erra em alguma coisa, mas que era pra ser pra melhor. Eu contei a história do meu casamento, né? Do lugar que eu ia casar, que eu tive que mudar pra outro, e foi pro melhor. Às vezes teria sido um erro casar lá. Então eu não tenho arrependimentos. Então pensem bem nisso, com quem vocês estão conversando, não deixem os outros decidirem por você. Se você estiver muito na dúvida, eu gosto de uma tática muito legal. A primeira eu já falei qual é, que é a associação livre, que é quanto mais você fala, mais você vai se conhecendo. Isso acontece também pela escrita. Se você começar a escrever, você vai ver que você começa de um jeito e você termina de outro. Isso é bem legal também. E a segunda forma é você olhar para o espelho e falar assim: bom, o meu casamento vai ser assim, assim, assado, assim, assim, assado. Você fecha os olhos, abre e se imagina lá. Aí depois você vai, deita, dorme e acorda no outro dia. É igual comprar um vestido, sabe? Comprar uma roupa. Eu uso isso também para comprar uma roupa. Se eu vejo uma roupa, tá cara, não posso comprar, não sei se eu quero e tal, eu durmo. Se eu acordo pensando nela, gente, eu volto e compro. Por quê? Porque realmente mexeu comigo. É uma analogia que, né, acho que faz sentido quando a gente para pensar dessa forma. Então é isso. Hoje eu vou deixar o chat aberto aqui pra gente. Muito obrigada, gratidão mesmo por quem assistiu, por quem acompanhou nesse workshop. Vocês tiveram essas informações primeiríssima mão. Semana que vem eu vou lançar alguma outra estratégia para tornar esses vídeos públicos também, porque o meu propósito, como eu falei pra vocês, é ajudar o maior número de pessoas que eu puder, no caso agora as noivas, as que estão pensando em casar e até as casadas. Vocês acreditam que eu tenho mentorado agora casada? Sim, isso acontece. Eu acho que teve essa empatia, enfim, não sei. Então, para as casadas também, né, para a vida, por isso que eu vou falar sobre a vida de casada também como um vídeo bônus para vocês amanhã. Amanhã eu tenho live e depois eu vou deixar para vocês. E vou deixar o vídeo aqui da Catiana, que foi uma noiva muito querida, dentre várias outras, mas para ela eu fiz realmente um pacote, assim, sabe? Então, mexeu bastante comigo, porque eu participei de várias etapas do casamento dela. Inclusive, eu dei um brinco para ela usar no casamento e ela usou, gente. Olha que conexão bacana. Eu sempre tento ir além, né? Mas, enfim, às vezes dá, às vezes não dá, às vezes a gente tem alguma coisinha que vai mexer mais ou não. Mas uma relação muito bacana. Então, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar o link aqui para reunião no Google Meet. É só clicar lá para pedir para entrar. A partir de 8 horas eu já vou deixar a reunião aberta e vou esperando vocês entrarem a partir da hora que vocês quiserem para a gente poder conversar, tá bom? Beijo e até a próxima.